Nós estamos na parte final da nossa lição sobre disciplina bíblica, onde nós estamos vendo alguns estudos de casos, né? E como eu falei a semana passada e repito hoje, né, para que não haja nenhum tipo de confusão, achando que está sendo algo direcionado, eu estou retirando os exemplos aqui de um livro, tá bom? Então, estou lendo aqui com os irmãos e a gente está vendo, diante daquilo que nós aprendemos a respeito de disciplina bíblica, como lidar, então, na prática, né, com a disciplina bíblica. Então, nós já vimos dois casos, já falamos sobre o caso de adultério e o caso de um membro não participante, né? Então, um membro que não é assíduo, né? Como tratar com relação a isso, como a Bíblia trata com relação a isso, como devemos tratar essas questões disciplinares, né? Como vamos lidar como igreja com essas questões. E hoje nós estamos caminhando para o final, há mais um exemplo, dois exemplos, na verdade, que a gente gostaria de tratar aqui. Primeiro, o não membro assíduo que semeia discórdia. Então, a gente tem dois casos. Tem o caso do membro que não vem à igreja, né? E tem o caso de, às vezes, pessoas que, mesmo não sendo membros, são assíduas, mas acabam trazendo discórdias, acabam trazendo problemas dentro da igreja. E aí, como tratar, sendo que a pessoa não é um membro da igreja, né? Então, tem a seguinte situação aqui, tá bom? A situação é a seguinte. Júlia e o marido frequentavam a igreja há 20 anos. Durante a maior parte desse tempo, a igreja não praticou o processo de membresia. Então, aqui a gente já começa vendo que há um erro por parte da igreja, da liderança da igreja, de não trabalhar essa questão de membresia com essas pessoas 20 anos dentro de uma igreja. E por quê, né? Por que razão não eram membros da igreja? Muito bem. E eles nunca se tornaram membros. Ainda assim, ambos estavam envolvidos ativamente em tudo, desde a organização de refeições para as mães de primeira viagem, até o ensino na escola dominical. Outra coisa que eu acho equivocada, um não membro na liderança, né, da igreja, envolvido em coisas de liderança na igreja, funções de liderança, como dar aulas em escola dominical, é meio complicado. E o casal quase nunca faltava aos domingos. Júlia era também uma mexeriqueira atuante. Fofoqueira, pronto, mas, né, uma palavra mais nossa. Ela parecia ser sempre a primeira a saber das dificuldades conjugais de um casal, dos apertos financeiros de outro e ainda das lutas de um terceiro com os filhos adolescentes rebeldes. Qualquer coincidência, ou qualquer semelhança, como eu disse, é mera coincidência, tá? Mas na nossa igreja não tem pessoas assim, né, fofoqueira, que fica querendo saber de tudo, enfim, se intrometer em tudo. Não temos pessoas assim, para a glória de Deus. Quando um novo pastor chegou e começou a implementar um regime mais cuidadoso de membresia na igreja, significativa, a maior parte da igreja concordou de bom grado. Júlia e o marido, no entanto, discordaram. Por que será? Eles se ressentiam da ideia de ter que assinar qualquer coisa relacionada à sua fé cristã. Argumentavam que a igreja é uma família e que quem obrigaria membros de uma família a assinar um formulário dizendo que fazem parte da família. Se a gente for usar esse argumento, a gente tem certidão de nascimento que fala que eu sou parte de uma família. Tem o registro de casamento, mas diz que eu sou casado com a Priscila Pereira Arantes. Então, é um argumento deles furado, ao meu ver. No decorrer de vários anos, o novo pastor fez uma série de outras mudanças, das quais Júlia e o marido não gostaram. Entre elas, implementar uma política que permitia apenas que os membros lecionassem na escola dominical. O pastor simplesmente sendo bíblico, sendo correto, usando de bom senso, só que esses não membros assíduos não estavam concordando com isso. E liderassem, né? Membros lecionassem, apenas que os membros lecionassem na escola dominical e liderassem outros ministérios, como o de misericórdia.
o casal ficou ainda mais revoltado. Júlia, em especial. Certo dia, Júlia entreviu o pastor em um corredor de supermercado, conversando com uma moça bonita que não era sua esposa. Júlia estava distante deles, mas pensou tê-lo visto tocar o ombro da moça e ela chorar ou dar risada em resposta. Ela não tinha certeza. Mesmo assim, começou a dizer às amigas que estava preocupada com o pastor, que ele talvez estivesse tendo um caso e que precisava de oração. O boato começou a se espalhar até que chegou aos pastores da igreja, os demais pastores da igreja. A princípio, Júlia não discutiu o assunto diretamente com o pastor, nem com outros líderes. Então veja, o que nós aprendemos, Mateus 18, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Qual que era a atitude da Júlia? Ir procurar o pastor, que ela viu de longe, teve a impressão de algo e saiu espalhando o que ela achou ter visto, né? Então, ela não discutiu o assunto diretamente com o pastor. Mas, quando 2 pastores pediram que ela parasse de fofocar e se desculpasse com as amigas, ela decidiu confrontar formalmente o pastor e a esposa. A essa altura, Júlia já havia se convencido de que ele estava de fato tendo um caso. Os pastores perguntaram se ela poderia trazer outra testemunha para confirmar a acusação. A Bíblia diz isso, 1 Timóteo 5,19, e não deve aceitar a acusação contra o pastor, né, contra o presbítero, sem que haja 2 ou 3 testemunhas. Então, o pastor aqui estava sendo bíblico. Ela não podia, né, trazer testemunhas, mas ainda assim recusava-se a se dar por vencida. Quando os líderes a advertiram da possibilidade de exclusão por difamação e promoção de discórdia, ela respondeu que eles não tinham autoridade para discipliná-la, pois ela não era membro. Dá paciência aos pastores, Jesus. A igreja pode excluir um não membro? É a pergunta. Quais são os critérios para se apurar quando a difamação e a criação de discórdia passaram do limite e exige que se tome uma atitude? Aí há a avaliação desse pecado, né? Com base nas evidências, Júlia parece ser culpada de pelo menos 3 pecados: difamação, promoção de discórdia e recusa de submeter-se aos pastores. 3 pecados. Com uma atitude, ela cometendo 3 pecados, veja. Jesus e os apóstolos caracterizam a difamação como perversa e ordenam que os cristãos a abandonem. Tá? Para quem está anotando, Mateus 15, 19, Efésios 4, 31, né? Toda gritaria, toda blasfêmia, né? Seja tirado de entre vós, toda difamação seja tirada de entre vós, é o que Paulo vai dizer aos Efésios. E ainda 1 Pedro 2:1. Afinal, a difamação, né, ela pode destruir a reputação e até mesmo o meio de vida de um irmão ou irmã, além de causar desunião na igreja. Então, é algo desastroso a difamação, né, o falar mal do outro irmão. Paulo também nos alerta de que os causadores de divisão devem ser exortados 2 vezes e depois excluídos. Tito, capítulo 3, verso de número 10. O irmão que for exortado, né, vou usar uma expressão nossa, né, for chamado a atenção, for alertado 1 vez, 2 vezes, não ouviu, é excluir. Né, é o que a Bíblia nos mostra. Semear a discórdia é uma atitude realmente levada muito a sério. Por fim, as Escrituras impõem aos cristãos que se submetam aos seus líderes. Hebreus 13, verso 17, né, que as ovelhas sejam obedientes aos seus pastores. E nós já falamos também, quando tratamos da liderança eclesiástica, até que ponto é essa obediência, né? Até que ponto é essa sujeição. Não é uma sujeição cega, não é uma obediência cega. Pastor também erra, e quando erra deve ser sim advertido, deve ser sim chamado a atenção. O que não aconteceu aqui com Júlia, que poderia ter ido no particular, chamado pastor, eu vi assim, assim, assim. É isso mesmo que está acontecendo? Né? Será que eu entendi errado?
e poderia ter tomado outro rumo essa história. As acusações de Júlia se baseavam no incidente ocorrido no supermercado e em mais 2 outros detalhes aleatórios não registrados. Ainda assim, 2 pastores investigaram o caso em sigilo, mas perceberam que as denúncias eram absolutamente infundadas. Em pelo menos 4 ocasiões, eles pediram que ela cessasse as acusações, mas ela se recusou. Então, veja, a Bíblia fala de 2 oportunidades, vamos dizer assim. Aqui os pastores já deram 4 oportunidades a ela de voltar atrás, né? A avaliação do pecado é essa. Aí é feita a avaliação se há arrependimento ou não. Esse está sendo o processo aí em todos os casos que nós estamos vendo. Após um período de 6 a 8 semanas de conversas, né, mais de um mês, aí, né, 6 a 8 semanas é mais de um mês, ficou claro que Júlia não iria ceder. Na verdade, ela parecia mais firme em sua posição a cada nova conversa e começou a florear a descrição do que testemunhara no supermercado. Ou seja, ela tinha afirmado uma coisa e aí, à medida que ela viu o cerco fechando, aí começou a inventar outras coisas, né, a florear, a enfeitar aquilo que ela tinha falado. Os amigos que no início se solidarizaram com suas preocupações começaram a se distanciar dela. Isso parecia irritá-la ainda mais e a levou a recorrer aos membros mais jovens e imaturos em busca de aliados. Em resumo, os anos de envolvimento e de ministério na igreja argumentavam que Júlia era cristã, mas os últimos meses pareciam enfraquecer esses indícios. Os presbíteros, né, os pastores, concordavam com unanimidade que ela estava cometendo os 3 pecados descritos, e para eles não havia absolutamente nenhum sinal de arrependimento. O fruto era mau e estava piorando. Outros fatores, né, que envolveram essa situação, o agravante nessa situação era o fato de Júlia não ser membro da igreja. Aí é que está o X da questão, né? Em termos técnicos, ela estava correta, né? Ela nunca havia se submetido formalmente à jurisdição da congregação, portanto, a igreja não tinha autoridade para excluí-la. Não tem, não é membro, não tem como a igreja tratar em termos de excluir, né? Só pode tirar alguém que faz parte. Ao mesmo tempo, é aquilo que Jesus vai dizer, né? O que ligares no céu, o que ligares na terra, será ligado no céu, desligares na terra, será desligado no céu. Ali está falando de membresia na igreja. Tá? Entre outras coisas, mas está falando de membresia da igreja, a importância, que pode ser ligado ou desligado. Ao mesmo tempo, Júlia era conhecida e estimada pela maior parte dos membros devido à longa experiência que tinha na igreja. Além disso, muita gente simplesmente supunha que ela era membro, né, fazendo tantas coisas, né, tantas atividades, liderando o ministério, dando aula em escola dominical. É membro, né, alguém que faz parte aqui da comunidade. Deixa eu só terminar aqui esse parágrafo, eu já passo a palavra aí para a irmã. Então, muitos consideravam que ela era membro devido a essa longa experiência que tinha na igreja. Além disso, muita gente simplesmente supunha, então, que ela era membro, alguns até mesmo se sentiam em dívida com ela pelo cuidado que receberam dela, como era o caso das jovens mães para quem ela havia cozinhado. De certa forma, Júlia era tudo o que um membro deveria ser, exceto pelo seu pecado. A combinação de frequência, relacionamentos e participação na ceia do Senhor testificavam, tanto aos de dentro quanto aos de fora, que a igreja apoiava a validade da profissão de fé desta mulher. Tá? Então, esses são os fatores agravantes, né? O agravante aqui, diante deste pecado que ela estava cometendo, a agravante é o fato dela não ser membro. Então, como que a igreja iria tratá-la, uma vez que ela não era membro, tá? Depois da irmã Marlene, aí eu coloco aqui a decisão que foi tomada. Em cima da pergunta, uma dúvida. O pastor deu um estudo muito bom para nós. Desde o início fez eu lembrar de um dos tópicos que o pastor já comentou, né? Se tiver alguma coisa, você pode procurar um irmão e comentar.
O ruim é que ela foi comentar e essa pessoa, porque se alguém chegar a me contar uma coisa muito séria, eu vou escolher uma pessoa que eu conheça já, porque na igreja com o tempo a gente sabe também até que a gente pode dizer, o que você acha da gente chegar no pastor e comentar isso aí? Primeiramente, isso aí, se fosse no meu caso, era isso que eu ia fazer. A pessoa chegar e me contar uma coisa, porque a fofoca só é fofoqueira porque se alguém der ouvido e repassar. Porque a gente passa por igrejas, várias igrejas, como eu já passei, igreja grande, sempre tem alguém que pode se soltar um pouquinho, contar alguma coisa. Mas se você for crente de verdade, aquilo vai morrer ali. Vai ficar até na sua dúvida ali, ou então, se for uma coisa mais séria, chegar na própria pessoa. Né? E a outra, pastor, é o pastor falando sobre a pessoa que não é membro. Né? Uma vez um pastor da nossa igreja aqui, nós estávamos numa conversa, ele disse assim, Marlene, vocês, membros, podem tirar um pastor da igreja, e um pastor não pode tirar vocês. Posso tirar da programação, tirar daí da frente, e ele fica aqui. Então, eu quero devolver a pergunta para o pastor comentar isso aí. A fofoqueira, mesmo que tirar todos os cargos dela, que ela já não era batizada, ela pode ficar no banco e de que, por lei, um pastor nosso aqui da nossa igreja. Falou isso para mim uns anos atrás. Eu fiz uma pergunta em cima de um assunto, ele disse, a igreja tira um pastor, o pastor não pode tirar nenhum membro. Pode até eliminar, tirar cargo, tirar tudo, mas ele pode ficar aqui vindo na igreja o tempo que ele quiser. Aí, se a fofoqueira quiser continuar na igreja. Ok. Fofoca é pecado, isso é fato. É só sempre levar em consideração o processo disciplinar. Ok? Você vai confrontar a pessoa. Se ela ouviu, ganhaste a teu irmão. Não ouviu, leva testemunhas. Ouviu, ganhou. Não ouviu, leva à igreja. Ouviu a igreja? Amém. Não ouviu, é excluído. Isso independe do grau de pecado. Seja uma fofoquinha, seja um adultério. O tratamento é o mesmo, ou pelo menos assim deveria ser. Se não há arrependimento, é exclusão. A única coisa que leva à exclusão, que é o último recurso no processo disciplinar, é a falta de arrependimento. Então, se a fofoqueira não quer deixar a fofoca, ela está manifestando com essa atitude que não faz parte do corpo de Cristo. É alguém que não quer se relacionar com Jesus, não quer ser parecida com Jesus, ser parecida com o mundo. Então, a igreja não pode atestar a profissão de fé de uma pessoa que quer continuar na prática do pecado. É isso. Não existe, desculpa, eu tenho que discordar desse pastor que ensinou dessa forma, que a igreja pode tirar pastor não pode. Se ele está falando de coisa individual, no sentido, eu como pastor, de fato, mas eu vou levar a igreja. A igreja toma essa decisão, vamos tirar ou não vamos tirar. E como eu já falei aqui, se existir um caso, a gente fez todo o processo de disciplina, chegar no período da igreja, né, for tudo comprovado que a pessoa está em pecado, impenitente, sem arrependimento, e a igreja decidir, não, nós queremos mantê-lo como membro. Eu pego minhas malinhas e estou fora, porque eu prefiro ser bíblico. Ah, sim, nesse sentido é isso aí mesmo. Sim, exatamente. Nesse sentido, mesmo que um membro, né, seja excluído, não tem como a gente impedi-lo de estar aqui nos nossos cultos. Agora, a pessoa não pode participar da ceia, e aí entra a questão, cada um examine-se a si mesmo, diz Paulo, né? Eu não vou ter autoridade. Aí a irmã Marlene, né, é a fofoqueira da igreja, continuou, né, foi procurada e tal, e continuou persistente. Não, continua com as fofocas, a igreja chega às vias de excluí-la. Só que a irmã Marlene continua aqui, vindo aos nossos cultos e tal, aí vamos ter a celebração da ceia, aí eu fico aqui só de... Aí o diácono vai chegando lá perto,
Pessoal, essa aí não. Não existe isso. Não tenho autoridade para isso. Aí é uma questão da pessoa ter o entendimento bíblico, né? Todas as vezes a gente lê aqui 1 Coríntios 11, alguns acham até monótono, mas é o texto mais claro a respeito dessa questão de como nós devemos tratar a ceia do Senhor, e lá ele vai expressar isso, né? Que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, a função pastoral é essa, alertar dos perigos de comer da ceia do Senhor de forma indigna. Só que aí cabe ao homem examinar-se a si mesmo, e aí diz o texto, e coma. Aí é cada um. Eu não tenho essa, realmente, de fato, eu não tenho essa autoridade de chegar e falar, não pode dar a ceia para fulano de tal. Né? Ou impedir, né? E está vindo lá, vou deixar lá o diácono maiorzão ali na porta, ó, se o irmão fulano de tal chegar aí, não é para deixar entrar. Também não há nenhum respaldo bíblico para isso, a não ser que a pessoa esteja vindo com segundas intenções e, de repente, começar a provocar no meio do culto, e isso independe de ser membro, se é um visitante, né? Entra um bebum aí, por exemplo, a igreja tem sim autoridade de... Por favor, se retire. Ai, pastor, isso é, como fala? Preconceito. Não. Apesar de ser um lugar público, não é um lugar de bagunça. É um lugar de respeito. Você vai deixar, né? Aí tá lá, você está na sua casa. Aí um bebum bate lá na sua porta e sai entrando lá. É assim na sua casa? Eu acho que não é. Por que na casa de... Por que com as coisas de Deus a gente trata com relapso? Por que as coisas de Deus a gente trata com relaxo? Por que as coisas de Deus a gente trata de qualquer jeito? Será que na casa é assim? No trabalho é assim? Eu fico me perguntando e fico bravo. Porque só as coisas de Deus, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não posso, não quero, não e não. Mas, enfim, essa questão de impedir a pessoa, né, não membro, né, o que é desligado, de frequentar os cultos, isso não tem base nenhuma. Aí eu concordo nesse sentido. Agora, dizer que a igreja não tem autoridade de excluir ou não alguém, aí a gente tem base bíblica para dizer que sim. Né, a igreja tem sim essa autoridade, é dada à igreja essa autoridade de ligar ou desligar. Tá bom? Compreendido? Então tá bom. Vamos lá, para esse caso aqui da Júlia, qual foi a decisão? Difamação e criação de discórdia podem ser difíceis de se medir, mas os pastores decidiram tratar as atitudes dela de acordo com determinados critérios. Quais são esses critérios? Ela fazia alegações que não podia confirmar, nem com provas, nem com testemunho de outra pessoa. Ela estava falando aquilo que ela achou ter visto. Não tinha prova, né? Hoje a gente tem a facilidade do celular, né? Já pegava, filmava lá e todo mundo ia... isso aqui não tem como dizer que o pastor estava fazendo isso que você está dizendo, né? Ou testemunho de outra pessoa. Ela se recusou a pôr fim às acusações quando lhe foi pedido. Então, ela foi procurada, como diz aqui toda a informação aqui, por diversas vezes, pelos demais pastores, né, para confirmar, enfim, para que ela tirasse aquelas acusações, parasse de difamar o pastor. Outra coisa, ela tentava levar outros membros a questionar a liderança, suspeitar dela e até criticá-la. Então, a pessoa estava envenenando. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 5, o fermento. O fermento levedando toda a massa. E por isso, precisa ser tirado, né? Então, ela tentava levar outros membros a questionar a liderança, suspeitar e até criticar. Ela estava recrutando dissidentes. O que quer dizer isso? Ela estava formando a igrejinha dela. Ontem eu fui fazer uma visita, eu fui
Fui a pé e passando nessa, eu não sei o nome dessa avenida, mas que vai ali para o lado do Bela Vista, e eu fiquei reparando, num espacinho curto, eu acho que eu vi umas 5 igrejas, uma quase que em frente à outra. E aí eu fiquei pensando, isso aqui, sabe o que é essa igreja? Então, tinha uma, que foi a primeira ali naquele local, aí começa a ter briga, aí essas pessoas começam a recrutar dissidentes, e aí monta a sua igrejinha. Aí dessa vai ter outra briga, e assim vai ter, é assim que está nascendo as igrejas. Essas igrejas aí que tanto, nossa, que igrejona. Nasce tudo assim, de briga. Não é de forma bíblica, né? Uma igreja que vai lá, implanta uma outra igreja, né? Tem a bênção dessa igreja, a autoridade dessa igreja, né? E às vezes a gente está endeusando esse tipo de trabalho. Então ela recrutava dissidentes, estava montando a sua igrejinha, em outras palavras. A conduta dela havia se tornado uma distração palpável na vida da igreja e era mencionada com frequência nas conversas entre os membros. Então a fofoca começou a se espalhar. Então aí imagina lá, tem o churrasco lá na casa do irmão Salvador, qual que era a conversa? O pastor traindo a esposa lá no mercado. Estava acontecendo. Isso demonstra imaturidade espiritual, né? E aí entra na questão que a irmã falou, né, de eu ir até a pessoa, né? Alguém maduro vai procurar a própria pessoa, né? Se achar que deve procurar o pastor, ok. Se achar que deve procurar um outro irmão, desde que esse irmão seja maduro. Cuidado para quem você abre o seu coração. Cuidado a quem você vai procurar se aconselhar. Cuidado. Não é porque está sentado aí do seu lado, no mesmo banco da sua igreja, que isso quer dizer que que a pessoa será uma pessoa apropriada, será uma pessoa preparada para te aconselhar, para te ajudar. Então, cuidado. Cuidado com isso. Eu não estou querendo centralizar tudo no pastor. Muito pelo contrário. Quanto menos trabalho eu tiver, quanto mais eu puder me concentrar na oração, no estudo, pregação da palavra de Deus, melhor. É o que eu tenho falado ao longo desse estudo. Louvado seja Deus, tenhamos uma igreja madura a este ponto, de os problemas ficarem sendo resolvidos, no que é restrito, no restrito. Dos irmãos terem essa maturidade de tratar entre si, né, essas demandas, né, que é esse caso aqui, por exemplo. A Júlia poderia ter ido diretamente ao pastor e tudo seria esclarecido. Tudo seria resolvido, não tomaria a proporção que tomou, né, mas por ela ser fofoqueira, ela começou a disseminar lá a discórdia, a dissensão entre o povo de Deus. Então, essa conduta dela se tornou uma distração na vida da igreja, era mencionada com frequência nas conversas entre os membros. O que também consumia o tempo dos pastores. Imagina, os pastores tendo que ir de casa em casa. Fala, meu irmão, o que está acontecendo não é nada disso aí que essa fofoqueira está falando. Não é nada disso que está acontecendo. Ela não tem nem prova disso que ela está falando. Imagina, aí ocupando um tempo que o pastor poderia estar evangelizando, poderia estar aconselhando, poderia estar discipulando. Aí tem que ficar arrumando encrenquinha de quem nem membro da igreja é. Olha que coisa. E trazendo para o membro também, né? Às vezes tendo que arrumar coisa de membro que é imaturo e não sabe lidar com essas questões. E os membros admitiam que isso afetava a capacidade deles de ouvir as pregações. Então, o que estava acontecendo? A cidadã lá fofocando a respeito do pastor, da vida conjugal dele. Aí o pastor, sem saber de nada, o pastor está vivendo a vida dele. Está lá pregando e os membros, miserável, falando aí sobre família e está traindo a esposa no mercado. Falando de fidelidade conjugal. Quem é você para falar disso? E o pastor vivendo a vida dele porque ele não estava cometendo nada de um pecado. Às vezes, a pessoa que ela não sabia, não conseguiu distinguir se estava chorando ou dando risada,
De repente estava ali no mercado, confessando um pecado, confessando uma dificuldade, e ali no momento de emoção, chorou. Ou estava conversando, né, e uma coisa alegre, que foi falar e sorriu. Qual a dificuldade? A gente tem o mercado aqui, se eu encontrar você aí no meio do mercado, aí eu vou agora, peraí, senão pode ter outro aí observando, que negócio, na volta, né, quando estava voltando, aí na frente lá do Sublime lá, aí encontrei uma irmã, minha irmã, tal, brinquei com ela, estava meio garoando, né, brinquei com ela e tal. Uma senhora que tem idade para ser minha mãe, minha avó, quem sabe, aí algum miserável chega, o pastor tá, faça-me um favor, né? Então sejamos prudentes, né? Então essa foi a conduta dela. A conclusão, né? Então, assim, os pastores concluíram que essa mulher é um lobo e que a Bíblia é clara em instruir os pastores a advertir o rebanho contra os lobos, sejam eles membros ou não. A Bíblia nos adverte sobre lobos travestidos de cordeiros, tanto membros como não membros. Atos capítulo 20, 2 Pedro capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, 20 a 29, dá-nos uma ideia com relação a isso. Portanto, aí os pastores a instruíram em particular a se abster da ceia do Senhor, até que se arrependesse publicamente. Então, veja, a gente falou aqui, né? Aí na hora da ceia eu dizer, não pode, mas eu posso, como pastor, ir à pessoa e instruí-la, e mostrar, olha, isso que a irmã está fazendo, né, é fofoca. Aí mostra os textos que a Bíblia mostra a fofoca como sendo pecado, fala, então a irmã precisa se arrepender disso. Arrependeu? Ganhou o sermão. É todo o processo, é o processo que deve ser vivido a cada dia aqui na nossa vida. Então, eles instruíram ela em se abster da ceia até que se arrependesse, e em uma reunião de membros, informaram a congregação sobre a difamação e discórdia que Júlia promovia. Então, os pastores, sabiamente, tornaram a igreja ciente de que aquilo que Júlia estava falando era uma difamação, que ela não tinha provas, enfim, chamaram a atenção. Eles também instruíram a igreja a não tratá-la como cristã e a cuidar para não serem ludibriados pelas inclinações enganadoras e destrutivas dela. Ora, alguém que vive contumazmente na prática de um pecado, seja ele qual for, não devemos considerar, apesar de ter levantado a mãozinha, ido à frente chorando, isso não quer dizer que é um convertido. A atitude vai mostrar contrariamente, né? Então a gente não pode dar essa afirmação. Como ela não era membro, os pastores decidiram que não iriam requerer nenhuma ação da congregação, nem usariam o termo exclusão. Não faz sentido, né? Em vez disso, disseram à igreja que as atitudes do conselho deveriam ser entendidas como medidas de instrução e advertência, as quais eles tinham autoridade para aplicar em virtude do que significava ser um supervisor. Presbítero, a palavra presbítero nas Escrituras significa isso, supervisor. Por isso a figura do pastor, ele é um presbítero, ele é um supervisor, né? Ele tem essa função de supervisionar. Atos capítulo 20 vai nos dizer sobre isso. Então, com relação a alguém que não é membro, não tem como a igreja proceder com exclusão, mas a igreja pode ser advertida, a igreja pode ser instruída, né, e deve ser instruída com relação àquele não membro que porventura esteja causando discórdia, deixar a igreja alerta em relação a essa pessoa e passar a não tratá-la como um irmão. Porque alguém que difama o outro, que fala mal do seu próprio irmão, de fato não é um irmão, né? Às vezes, aí usando o contexto mais de família, né? A gente tem aquela história, né? Ninguém pode falar, só eu que posso falar mal da minha família, né? Alguém que se atreveu, eu sei dos defeitos da minha família, né? Do meu irmão, da minha irmã, enfim, mas que ninguém se atreva a falar. Eu posso, você não. Né? A gente tem esse cuidado na nossa família, né? Que dirá também na família de Deus deve haver. Então, com relação
ao não membro assíduo e que provoca discórdias, essa deveria ser a atitude, deve ser a atitude correta, tá bom? Uma outra questão que também traz bastante dificuldade, muitas dúvidas, é com relação ao membro da família. Pastor, e se é um membro da minha família, alguém que faz parte da minha família, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, enfim, que é excluído da igreja? Como deve ser o meu procedimento, uma vez que Paulo, lá em 1 Coríntios 5, versículo 11, vai dizer que não deve se associar com essa pessoa que dizendo-se irmão, aí ele faz lá uma lista de pecados, né? Aquele que dizendo-se irmão faz essas coisas. E aí ele vai dizer, com esses tais, nem ao menos vocês devem comer, vocês não devem nem comer com essa pessoa. E aí, pastor, como vai agir nessa situação? Eu não vou poder comer com meu filho, sentar à mesa com meu filho, com a minha filha, com meu esposo, com a minha esposa, porque a igreja tomou a decisão de excluí-la? Como agir nessa questão? Pois não, irmã? O Edu vai chegar aí. Pastor, eu queria tirar uma dúvida que não sei se talvez seja a dúvida de algumas pessoas, né? Eu vou citar um exemplo. Eu tive um desentendimento com a irmã Marlene. É um exemplo, né? Tive um desentendimento com ela. Fala mais pertinho. Eu tive um desentendimento com a irmã Marlene, um exemplo. E ficou aquela situação, a gente não foi se retratar uma com a outra, independente de quem está certo ou não. À noite eu tenho a ceia. Como diz a Bíblia, retrata-se primeiro, deposita sua oferta, esse tipo de coisa que a Bíblia fala antes de você tomar a ceia, né? Se eu tomo a ceia, porque eu acho que eu não fui a culpada, ela que me ofendeu, nessa situação, vai da minha consciência ou eu tenho que primeiro resolver a situação com a irmã? Independente, né? A recomendação bíblica é essa. Conciliar-se, se retratar. E usando Mateus 18, a gente não tem esse negócio de culpado ou não culpado, né? De se o teu irmão pecar contra ti. Ou seja, é esse caso que a gente... Não, eu não estou errado. Sim, mas é você. Jesus manda exatamente isso. Você que está certo, ir até a pessoa que te ofendeu de alguma forma e tentar reconciliar. Essa é a recomendação bíblica, essa é a recomendação de Jesus. O caso de eu tomar ou deixar de tomar a ceia entra no sentido da minha consciência ou não desse meu pecado. E como eu já disse, o pastor, né, não tem autoridade. Não, fulano, eu sei que o fulano lá está em conflito lá com outro, então não. E eu já ouvi testemunhos de ocasiões na celebração, nesse momento de celebração da ceia, em que há aquele tempo, né, que a gente dá de reflexão, de examinar-se a si mesmo, e havendo após esse período de autoexame, alguém se levantar lá, pedir a palavra, dizendo, eu preciso pedir perdão para o irmão fulano de tal, por causa disso, e foram lá, se abraçaram, se reconciliaram ali naquele momento precioso. E talvez, muitas vezes, falta-nos esta humildade de reconhecer os nossos erros, é que a gente não quer se comprometer. É por isso que, muitas vezes, né, é feito apelos aqui, né, depois de mensagens, que eu falo, né, eu estou preparando a mensagem ali, Deus fala tanto comigo, eu falo, nossa, hoje vai encher aquela frente. E nem uma mosca vem em resposta ao apelo que é feito. Por quê? Porque a gente não quer se comprometer. Porque os outros vão estar vendo, olha lá, o irmão falou que vai, agora, a partir de agora, vai fazer assim, assim, assim. E aí vai passar a ser observado. E comunidade é isso. É um cuidando do outro, não um cuidando da vida do outro. Um zelando pela vida do outro. Há uma grande diferença entre cuidar da vida do outro e zelar pela vida do outro, ou cuidar pela vida do outro. Tá? Então, eu acho que a gente deve ter essa consciência bíblica
esta maturidade bíblica que, se o meu irmão pecar contra mim, mesmo eu estando certo, eu vou até ele. Meu irmão, eu estou machucado, o irmão me machucou por causa disso, isso que o irmão falou, isso que o irmão fez. Gente, esse negócio de o tempo cura tudo, isso é balela. Isso é mentira diabólica, eu diria. Não tem essas de o tempo cura. Ah, dá tempo ao tempo. Não, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouviu, ganhaste a teu irmão. Acabou. A reconciliação. Ah, pastor, mas é uma coisa que já está há anos. Eu estou há 20 anos de cara virada. Hoje é a irmã Marlene que foi pegada para Cristo aqui. Ela é a fofoqueira, ela tá bom? Então eu estou lá 20 anos de cara virada, de cara emburrada com a irmã Marlene. 20 anos que eu estou prestando um culto e não está passando do teto. É isso. Eu estou prestando um culto que Deus não está recebendo. Porque quando não há perdão, diz as Escrituras, Mateus 6, depois você lê lá. Né? Jesus está falando sobre a oração, a chamada oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, tal, assim como nós perdoamos. E aí, na continuidade lá, ele vai dizer, se nós não perdoamos, não somos perdoados. A palavra de Deus vai dizer que a nossa iniquidade, o nosso pecado, faz separação entre nós e o nosso Deus, fazendo com que Ele não nos ouça. Então, cuidado com o tipo de culto que você está prestando a Deus. O culto a Deus não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é do jeito do cultuador, é do jeito do ser a ser cultuado. Então, cuidado com que motivação você tem cultuado a Deus, porque você pode estar fazendo uma coisa certa com a motivação errada e isso é pecado. Pode estar fazendo uma coisa linda, posso estar aqui pregando, ensinando a palavra de Deus, mas a minha motivação não é de fato o ensino, não é de fato fazer a igreja ser amadurecida, a igreja ser ensinada a fazer aquilo que a palavra de Deus diz, mas eu posso estar aqui para mostrar, olha como ele é um excelente teólogo. Aí eu fico aqui descascando teologia em cima dos irmãos, termos teológicos, né, para mostrar o quanto eu sou sábio, o quanto eu tenho a sabedoria de teologia. Eu poderia aqui usar só termos teológicos para ensinar, para pregar, para mostrar, olha, esse pastor manja, hein? Uma motivação totalmente errada. Estou fazendo uma coisa boa, uma coisa que é certa, mas por ser com a motivação errada, isso se torna, sim, pecado. E há várias coisas que a gente pode dizer, né, que, mas a Bíblia não diz nada sobre isso, mas a Bíblia tem princípios que nos mostram que uma coisa, apesar de não ser pecado, ela pode se tornar um pecado. Nesse caso, o pecado da arrogância. Né? Me tornar arrogante, a arrogância é pecado. Então, à medida que eu, ao pregar a palavra, estou sendo arrogante, isso é pecado. Ok? E precisa ser tratado. Consegui responder? Joia. Então, o caso aí do membro de família, qual é a situação? A esposa de José, ó o José aí de novo, ele já estava lá no adultério, está voltando aqui com a gente de novo. A esposa de José havia sido excluída recentemente devido ao vício em jogos. Vício, qualquer tipo de vício também é pecado, né? E a gente fala só do vício de cigarro, de bebida, mas existem outras coisas. E a gente estava até comentando na quinta-feira, aqui depois do nosso tempo aqui com os homens, aí estávamos ali atrás, né, tendo um tempo maior de comunhão, comendo, enfim, e aí alguém estava falando dessa questão, né, de vícios, né, e até alguém falou vício em Coca-Cola, aí eu tive que levantar a minha mão, né, eu me condeno,
né? Não é que eu não vivo sem Coca-Cola, muito pelo contrário, né? Se eu tiver que deixar, eu deixo. Mas tem gente que realmente tem como vício algumas coisas. E isso é pecado. Se eu não posso viver sem aquilo, aquilo se tornou um vício. Há viciados em trabalho. Há viciados em trabalho. Trabalho é uma coisa ruim? Não. Mas pode se tornar. E aí seria outro estudo aí. Mas então, a mulher de José então foi excluída devido a esse vício em jogos, e José, ele concordou com a decisão da igreja. Porém, após o julgamento, ao ler a Bíblia, ele descobriu que Paulo diz em 1 Coríntios 5,11, com esse homem não deveis nem mesmo comer, né? Com essa pessoa que pratica essas coisas, você não deve nem comer. A esposa de José estava muito magoada com a determinação da igreja e sentia-se menosprezada pela decisão do marido de votar com a congregação, mas não tinha planos de deixá-lo, nem ele tinha planos de deixá-la, e nem deveria. Não tem porquê, né? Eu vou me separar porque ela foi excluída, ou vou me separar porque ele foi excluído. Não, aí já é um erro em cima de outro, né? No entanto, ele agora se perguntava se devia evitar até mesmo comer com ela. Parece uma coisa boba, mas talvez seja a dúvida de muitos. Mas espera aí, Paulo está dizendo lá, né, que eu não devo nem comer com a pessoa excluída. Como um membro da família deve tratar um indivíduo que foi excluído? Aqui já vai direto para a decisão, uma vez que já está tratando de uma pessoa que já foi excluída, já tinha sido excluída, e qual é a decisão? Em uma reunião particular, um pastor explicou a José que, do ponto de vista das Escrituras, ele ainda era obrigado a amar a esposa, né? Paulo diz isso, né? Maridos devem amar as suas esposas, a servi-la e a cuidar dela, e até entregar a própria vida por ela, como Cristo fez pela igreja. 1 Coríntios 7, Efésios capítulo 5, nos mostram isso. O líder, então, distinguiu a instituição do casamento da instituição da igreja local. São as duas instituições de Deus, família e igreja. As duas instituições fundamentais, as duas instituições maravilhosas que Deus colocou para nós. Família e igreja. Família como uma bênção da criação. Então, os preceitos que nós encontramos na Bíblia sobre família é uma bênção para toda a criação. Assim como o sol é uma bênção para toda a criação, a chuva é uma bênção para toda a criação, independente de ser crente ou descrente, a chuva, o sol, está aí sobre todos. Assim também os preceitos da família independe se é um crente ou descrente. Deus criou a família, Adão e Eva. Não criou um crente ou descrente. Ele criou um ser humano conforme a sua imagem e semelhança e formou então destes seres humanos a família. Então a família é uma bênção da criação, né? uma graça de Deus comum a toda a criação. Então ele distinguiu a família, essa instituição família, mas também fez a separação da igreja. A igreja é uma bênção da salvação, é uma bênção da redenção, é uma bênção para todos aqueles que, pela fé, creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, passam a fazer parte da instituição chamada igreja, o corpo de Cristo. Tá? Então ele faz essa divisão aí. O fato de a esposa de José ter sido excluída da igreja não anulava as responsabilidades dele como marido. Família é uma coisa, igreja é outra, né? Claro que a igreja deve ser um complemento da família, a família um complemento da igreja. De maneira geral, o pastor explicou, os familiares de um indivíduo disciplinado devem continuar cumprindo as suas obrigações bíblicas na vida da família. A gente tem os textos de Efésios 6, que falam da responsabilidade dos pais em relação aos filhos, dos filhos em relação aos pais, enfim, 1 Timóteo também. Então, sem dúvida, isso incluiria o dever dos filhos de comer com os pais, bem como do esposo de comer
com a esposa. Ainda assim, o ato de exclusão da igreja significava que um novo fardo fora colocado sobre José e sobre como ele devia se relacionar com a esposa. O objetivo de Paulo ao instruir os membros a não comerem com aqueles que fossem afastados servia a pelo menos 3 propósitos. Proteger os cristãos do fermento do pecado, né? Então ele vai dizer, tira o fermento do meio de vocês, né? E o fermento é um símbolo do pecado, então deve ser tirado não somente o pecador, mas o pecado do pecador. Proteger os membros excluídos de pensar que a igreja os considerava cristãos. Então, excluir alguém do meio é mostrar que a igreja não pode afirmar a sua profissão de fé, evitar a aparência, né, o erro que pode acontecer, né, de aparentar uma aprovação por parte da igreja ao erro, ao pecado daquela pessoa. Então, por isso é necessário a exclusão em caso de não arrependimento. Sempre é isso. Não tire isso da mente. É em caso sempre de não arrependimento. E também proteger o testemunho da igreja perante a comunidade. Porque a gente, querendo ou não, infelizmente, há coisas que saem do contexto de igreja e até os vizinhos ficam sabendo. O que é algo terrível. E é o que estava acontecendo lá em 1 Coríntios 5. Né? Paulo vai dizer, olha, vocês estão aceitando algo, um pecado aí dentro da igreja, que nem entre os gentios se ouve falar. É algo que era inimaginável até para os descrentes, e eles estavam aceitando dentro da igreja. No tempo da igreja primitiva, compartilhar uma refeição com alguém revelava uma dimensão de comunhão, cuidado e proteção. E daí a gente vê a objeção lá dos fariseus, né, os líderes religiosos da época, achando errada a atitude de Jesus, né, diz que ele comia e bebia entre os pecadores, entre os publicanos, porque comer tinha muito a ver com cuidado, com realmente uma comunhão íntima, com um relacionamento íntimo. E Paulo não queria que os membros da igreja se relacionassem com membros excluídos de nenhuma forma que indicasse o exercício dessa espécie de comunhão cristã. Da mesma forma, José deveria mirar o equilíbrio entre reafirmar seu amor pela esposa, mesmo de maneira romântica, servindo-a até as últimas consequências, e ao mesmo tempo atentar para não dizer ou fazer algo que a levasse a pensar que ele a considerava cristã. Ou seja, ele estava ali convivendo com a sua esposa como esposa, mas precisava pensar como igreja de Jesus, agir de forma como crente em Jesus, a não dar a aparência de que ele estava concordando com o pecado da sua esposa. Veja que é uma coisa muito difícil, não é algo tão simples como possa parecer, mas é evitar essa aparência de aprovação da conduta pecaminosa da outra pessoa. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz que você não deve se associar, nem ao menos comer com essa pessoa. Ou seja, é não dar o sentido da pessoa, ou aparentar para a pessoa, que você está aprovando a conduta pecaminosa. Mas deve, nos seus momentos de oração, continuar orando por essa pessoa. Você deve, nos seus momentos em que você pode alertar a pessoa do seu pecado para levá-la ao arrependimento, é isso que deve ser a sua atitude com relação à igreja. Com relação à família, continua a mesma coisa. Os laços continuam exatamente os mesmos. Nada muda. Você vai comer, vai ir para o shopping, vai viajar, mesma coisa. Só que nesses momentos, você deve aproveitar as oportunidades. Não é ser aquele crente chato, né, xiita, chato. Mas é com as suas atitudes e palavras demonstrar que aquilo que a Bíblia, aquilo que a atitude, o comportamento daquela pessoa está em desacordo com a palavra de Deus. E aí, se a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, das duas, uma. Ou o Espírito Santo, né, como diz lá Paulo, não extingais o Espírito Santo não está tendo nem condição de ter ação, porque a pessoa não está deixando o Espírito Santo fluir em sua vida, ou, de fato, não é um convertido. Há as duas possibilidades. Mas salvação
é um departamento de Deus. Não é meu departamento. O único que pode dizer quem é e quem não é Deus, né? E a minha parte é simplesmente pregar a palavra, instar, como diz Timóteo, a tempo e fora de tempo, né? Para que a pessoa se arrependa do seu pecado. Então, da mesma forma, José deveria mirar o equilíbrio entre reafirmar o seu amor e, ao mesmo tempo, atentar para não dizer ou fazer algo que a levasse a pensar que ele a considerava cristã. Em vez disso, ele precisaria continuar incentivando a companheira a se arrepender e a crer. Então, é esse o sentido, né, que Paulo diz ali, é de levar a pessoa ao convencimento de que está em pecado, que está em erro e que precisa se arrepender dos seus pecados, tá bom? Alguma dúvida, algum comentário a mais? Perguntas? Irmã Valquíria? Eu vou citar um outro exemplo. Digamos que o meu marido foi excluído da igreja por falta de arrependimento. E eu sou membro da igreja, né? Eu tenho uma vida ativa na igreja, comunhão com a minha igreja. Então, ele fala para mim, não quero que você vá mais a essa igreja, vamos comigo. Ou então eu mesma, por vontade própria, meu marido foi excluído, eu vou para outra igreja. Eu estaria comendo junto com ele? No caso, eu estaria sendo, hoje, uma vez que não houve arrependimento? E como a igreja trataria comigo? Boa pergunta. Olha como as coisas tomam dimensões difíceis, né? Então, há essa separação. A instituição família, que não muda em nada, mas há a instituição igreja. E a igreja como instituição divina, em relação a este membro, né? Eu vou usar a Valquíria, né? Que continua como membro, porque o erro foi do Santana, que é o marido, não a esposa. Agora, uma vez, usando lá o exemplo de Jesus, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende. A nossa função é sempre de levar as pessoas ao arrependimento. Uma vez que eu não concordo com a decisão tomada pela igreja, né, aí precisa haver. A gente sempre faz assembleia e sempre tem lá, né, aquele que dá o voto, o que apoia, demais favoráveis, e eu sempre pergunto, alguém contrário? Irmão, se uma pessoa levantar a mão aqui, eu sou contrário, a gente precisa averiguar. O porquê que esse irmão está sendo contrário? Talvez ele tenha alguma coisa, alguma informação que nós não temos. Não chegou até nós. Então, aí precisa ser averiguado, né? O porquê, as razões, enfim, aí essa sessão é interrompida naquele momento para uma coisa posterior, mas deve ser averiguado, né? Se está havendo alguma coisa contrária, talvez alguma informação que não chegou até nós, vamos averiguar o que houve, né? Uma vez que há concordância, há uma cumplicidade dentro dessa prática do pecado, né? Se está havendo de fato, né, um pecado, a igreja tem tudo foi feito, né, todo o processo certinho até chegar o ato da exclusão, e o familiar, né, no caso a Valquíria, discorda ou pelo fato de ser, vamos dizer, cutucada a estar saindo, enfim, não tem como a igreja tomar outra decisão, lógico, depois de indo lá na irmã Valquíria, irmã, o que foi, o que é, por que a irmã não concorda, ou por que a irmã está querendo ir para outra igreja, enfim, e ser conversado após esse período. Sempre a questão está no fato do não arrependimento. Se eu concordo com o pecado, eu sou conivente com o pecado. Independente de quem seja. Mas é o meu marido. Mas é uma esposa. Está em pecado. Você, como igreja de Jesus, não pode concordar com o pecado. É isso. Não pode.
Não podemos ser coniventes com o pecado de quem quer que seja. Ah, mas é o pastor. Trate como pecado. Se há pecado, deve ser tomado toda a atitude que a Bíblia recomenda, né? Então, chama 2, 3 testemunhas, né? E não ouviu, leva à igreja. Precisamos excluir esse pastor. E seja feito. Então, é independente de quem seja. Se não há arrependimento, deve ser excluído. E a pessoa que convive, enfim, com este, se ao invés de levar essa pessoa ao arrependimento, abrir os olhos para o arrependimento, quer ser conivente com o pecado, infelizmente a direção bíblica que eu entendo é essa. Não há arrependimento de ambas as partes, né? Vamos ter que excluir também a irmã Valquíria pelo fato de estar sendo conivente com o pecado. Sim, é só um exemplo para quem está nos acompanhando aí, às vezes pegou a coisa aí no... Tá, é um exemplo, não está vendo? Irmã Valquíria, irmão Santana, tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem, tem nada. A irmã Marlene não é fofoqueira, está bom? É só exemplos que a gente está citando aqui. Às vezes chega lá na transmissão truncada lá, né? Então, não, é só exemplos que estão sendo citados aqui. Para a gente terminar essa parte, eu quero ler o que o nosso regimento interno diz a respeito da disciplina bíblica eclesiástica. E aí os irmãos vão avaliar, se bem que já está aprovado, mas os irmãos vão avaliar se realmente o que está aqui está de acordo com o que foi ensinado sobre disciplina eclesiástica. Então diz assim: a disciplina eclesiástica é uma atitude de correção e advertência que a igreja deve tomar para ajudar aqueles que se desviam moralmente e prejudicam a vida espiritual da igreja. A disciplina eclesiástica tem por finalidade: 1. Promover o bem moral dos seus membros. 2. Promover uma vida santa e piedosa, de acordo com os preceitos da Bíblia. 3. Preservar o bom testemunho da igreja diante da sociedade. 4. Promover a piedade que glorifica a Deus em um padrão de conduta segundo as Escrituras. 5. Ajudar aqueles que encontram dificuldades no desenvolvimento do bom testemunho de Cristo e da maturidade cristã. 6. Proteger a igreja de rebeliões, promoções de pecados e ações contrárias às Escrituras. A disciplina eclesiástica é um processo público para tratar de ações públicas. A disciplina eclesiástica é diferente da advertência cristã. A advertência cristã é realizada no âmbito dos relacionamentos, onde cada membro da igreja tem o dever e responsabilidade de tratar as questões particulares em relacionamentos particulares. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. A disciplina eclesiástica é pública e se aplica quando pecados ou ações cometidas necessitarem de intervenção do conselho ministerial. São razões para iniciar um processo de disciplina eclesiástica: descumprir ou se opor ao pacto de membresia, ao estatuto ou ao regimento interno. Desacatar decisões da diretoria quando devidamente cumpridas segundo o estatuto ou o regimento interno. Se as decisões estiverem de acordo, primeiro com as Escrituras e de acordo com o nosso estatuto, o nosso regimento interno, se desacatar, está se opondo, enfim, está descumprindo, desrespeitando. Desrespeitar ou não se sujeitar à liderança devidamente reconhecida na igreja. Ensinar ou promover doutrinas contrárias à declaração doutrinária. Então, o pastor tem o cuidado de ir para as Escrituras, ensinar o que está de acordo. Olha, a Bíblia mostra isso, está aqui, né? Não é versículo isolado para formar uma doutrina, mas é a Bíblia como base para formar uma doutrina. E aí se levanta alguém para contrariar, para trazer uma contrariedade àquilo que a Bíblia é clara em explicar, em afirmar com relação a uma determinada doutrina. Por exemplo, nós cremos que Jesus é Deus. Amém? E a Bíblia é clara em afirmar que Jesus é Deus, afirmar a divindade divina. Aí vem aqui o irmão, a Marlene de novo, vou trazer a irmã Marlene. A irmã Marlene vem aqui, né, vai em algum comentário aí, tal, está aqui o pastor ensinando Jesus é Deus, ela vai dizer: eu discordo, Jesus não é Deus, por causa disso, disso e disso. Opa, minha irmã, vem cá. Aí começa esse processo, olha, é Deus por causa disso, disso e disso.
Se ouviu, se entendeu. É que eu nunca tinha ouvido dessa maneira. Agora eu entendi, eu compreendi. Amém. Se continua com essa ideia inculcada, sem base na palavra, porque aí precisa ter base. É aquilo que eu falo, não vem com achismo, com axiologia. Vem com base na Bíblia. Se tiver base, aí a gente começa a conversar. Se você falar, não, mas eu acho assim, nem vem conversar. Agora, não, mas a Bíblia tem esse versículo assim, e a gente tem que reconhecer que há versículos que são de difícil interpretação, ok? Mas então vamos interpretar de forma correta aquilo que a Bíblia diz sobre o fato de Jesus ser Deus. Né? Mas aí a pessoa se levanta insistentemente com isso, né? Está ensinando, promovendo doutrinas contrárias à declaração doutrinária que afirma que Jesus é Deus. Promover rebeliões ou facções no meio da igreja, cometer pecados públicos que prejudiquem o testemunho ou denigram o bom nome da igreja. Quanto aos pecados públicos, cabe a avaliação e decisão pelo conselho ministerial se prejudicam ou não o testemunho da igreja, assim como se o membro ficará sujeito à disciplina pública. Procedimentos para abrir um processo público de disciplina eclesiástica. Se alguém está vivendo ou cometendo atos contrários ao padrão de conduta, aquele que testemunhou deve adverti-lo no âmbito pessoal. Caso não haja arrependimento, deve levar consigo 2 testemunhas para comprovar a advertência. Caso aquele que estiver vivendo ou cometendo atos contrários ao padrão de conduta, uma vez advertido particularmente, continue a insistir no mesmo comportamento, a causa deverá ser levada ao colegiado pastoral, que apurará os fatos e definirá a necessidade de disciplina pública. Em caso positivo, o colegiado pastoral indicará ao conselho a necessidade da disciplina pública. Após a instauração do processo pelo conselho, uma notificação pública é instaurada diante dos membros da igreja para que todos tenham ciência e possam intervir. É a assembleia, né? Após apurados e concluídos todos os passos anteriores, em caso de arrependimento, o conselho enviará uma notificação para a reintegração do membro disciplinado, concluindo a disciplina pública. Em caso do não arrependimento, o conselho enviará uma indicação para exclusão da membresia. Em todos os casos e durante todo o processo, o acusado tem o direito, como membro da igreja, de se defender perante o conselho e diante da Assembleia Geral, explicando e apresentando suas alegações. Todos aqueles que forem excluídos por razão disciplinar deixam de ser membros da igreja. O membro, uma vez excluído, somente poderá ser readmitido na membresia depois de um testemunho público de arrependimento e tendo aguardado 6 meses de intervalo. Então, isso é o que rege o nosso regimento interno, né, o regimento interno da igreja a respeito da disciplina bíblica, que eu creio está fundamentado aí no que nós acabamos de ensinar ao longo desses domingos.